vida necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Hoje, festa de São Tiago, ouçamos o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 20 ao 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Então vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vimos no Evangelho de hoje, recordamos que o ponto-chave de todo o Evangelho é o serviço e a entrega do serviço. Ou seja, não nos deixarmos ser os maiores, não deixarmos nos tornarmos grandes, mas nos fazer pequenos, nos fazer servos. Jesus mesmo nos recorda que ele, como Filho de Deus, ou seja, o homem que criou os céus, criou a terra, criou o universo, mandou o seu Filho. E o Filho não veio para ser servido, ele mesmo fez, ou seja, é Cristo que diz isso. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Assim também é a vida de um cristão. Todos viemos para servir. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, seja servidor, seja o servo e não seja servido. Nesse sentido, somos chamados a vivermos um serviço concreto. O mais que nós tivermos nos maiores cargos, o mais que tivermos nos sentidos maiores da vida, nas maiores coisas, o mais importante de tudo isso é nos tornarmos servos e bebermos deste cálice. Jesus, quando interroga os filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, ele mesmo diz: "Por acaso vós sabeis o que estáis pedindo? Vós, por acaso, podeis beber do cálice que eu vou beber?" E eles sim responderam, ou seja, os 2 filhos responderam, tanto Tiago como o outro lá, que também o seu irmão João, responderam sim, que eles iriam sim beber o cálice do Senhor. E de fato Jesus disse: "De fato vocês vão beber o meu cálice, de fato vão passar por isso." E realmente passaram. Realmente Tiago passou por isso, foi um dos primeiros mártires, um dos primeiros apóstolos a serem crucificados. Assim também é a nossa vida de cristão, como a vida de muitos. De fato, nós somos chamados a beber esse cálice também. Somos chamados a viver esse Evangelho, mas recordando que Jesus nos disse: "Quem quiser me seguir, tome a minha cruz." Ou seja, a cruz é um símbolo que sabemos que vamos passar dificuldades, vamos passar
as maiores adversidades que existem, mas é tomando a sua cruz e bebendo desse cálice. E lembrando que, recordando que é pelo serviço que encontramos o Cristo verdadeiro. É servindo aos pobres, servindo aos doentes, servindo em tudo. Ou seja, sendo servos dos pobres, servos dos enfermos, servos de tudo. E principalmente servos de Cristo. Recordando então que o serviço brota do coração de Jesus. Como uma igreja santa, uma igreja missionária, como somos chamados pelo Papa desde o ano passado, pela extraordinário mês missionário. Depois veio o sínodo, mostrando que somos uma igreja missionária, uma igreja que está sempre a serviço, uma igreja samaritana. Então, nesse sábado, recordemos que estamos a serviço, que aqui é passagem. E o mais que chegamos longe, os cargos maiores que pegamos, lembremos que é tudo serviço. É preciso nos fazermos pequenos e deixar que a graça dele se faça maior. Amém? São Tiago, rogai por nós.